Bem-vindo, pessoal. Eu sou o Dilean, sou parte do Ministério Integre Jovens da IBNU e nós estamos no nosso segundo vídeo da nova série de devocionais que nós estamos fazendo. Nós já tivemos uma série de vídeos sobre o livro de Juízes que você pode acompanhar na nossa playlist. E agora, nós estamos no segundo vídeo deste livro aqui, que é o livro do Timothy Keller, Gálatas para você. Então, se você quiser não só acompanhar os vídeos, mas de repente também adquirir os livros para poder ler e acompanhar os devocionais, vai ser super bom para você mesmo, vai ser um up aí no seu vídeo, tá bom? E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 1. No vídeo passado, Israel falou sobre o panorama da carta aos Gálatas. E hoje nós vamos entrar no capítulo 1, que é o primeiro capítulo do livro do Timothy Keller, e também fala sobre o primeiro capítulo do livro de Gálatas. Nós vamos falar hoje dos versículos 1 até o versículo 9. Se você quiser até dar um pause no vídeo, pega a Bíblia, dá uma lida nesses 9 primeiros versículos e depois volta aqui no vídeo para poder assistir. E olha só o que você vai perceber. Que o tom que Paulo está usando nesse texto é um tom bastante pesado, um tom bastante duro. Paulo está bravo ali com aquelas pessoas, né? E nós vamos então, durante o nosso vídeo, pensar em duas perspectivas, né? Por que Paulo está bravo? Por quê? Porque há um desvio do evangelho. Há um desvio que os Gálatas estão vivendo e precisa ser corrigido isso aí. E numa segunda perspectiva, né, depois de pensarmos no desvio, vamos pensar também sobre a atitude de Paulo. Como que nós podemos avaliar essa atitude e como nós podemos pensar nisso para a nossa própria vida, tá bom? Então vamos começar com a primeira parte que fala sobre o desvio dos Gálatas. Os Gálatas, pelo que nós podemos ver ali pelo livro, eles estavam literalmente se desviando, indo para um outro evangelho, e Paulo vai dizer que outro evangelho não existe. Isso está lá no versículo 7. Então, outro evangelho não existe. Aquilo que os Gálatas estavam fazendo era exatamente se desviar, ir para um outro caminho totalmente contrário àquilo que que foi ensinado por Paulo para eles, quando Paulo esteve junto com eles e ensinou a palavra de Deus, ensinou o verdadeiro evangelho para eles. Agora, uma coisa que é interessante nisso tudo é o que eles estavam caminhando, para que lado eles estavam indo, né? Eles estavam sendo ensinados por um grupo que a gente chama de judaizantes a voltar a viver a realidade que o judaísmo e as leis do Antigo Testamento, sejam as leis cerimoniais, a circuncisão e todas essas outras coisas impunham para aquelas pessoas. Mas essas agora, eles eram gentios e agora estavam na igreja. Mas os judaizantes estavam, não, vocês têm que cumprir todos esses mandamentos, têm que fazer tudo isso, têm que se circuncidar, enfim, têm que viver toda essa realidade, restrições sobre alimentos, restrições sobre dias e tantas outras coisas. E uma das coisas que é interessante é que a gente às vezes percebe na nossa própria realidade que muitas pessoas elas ficam buscando regras para viver. Elas não querem viver pela liberdade que Cristo deu. Elas querem viver regras. Cumprir um checklist de coisas é mais fácil do que entender a vontade de Deus e querer viver a vontade de Deus. Não há dúvidas de que um dos alvos, né, do cristão é exatamente agradar o seu Senhor. É viver a sua vida de forma que seja agradável a Deus, que seja cumprindo a vontade de Deus. Mas parece que algumas pessoas querem exatamente que Deus dê um manualzinho, né, para elas seguirem. Ó, você pode dar tantos passos aqui, você pode pegar aquilo ali, não pegar aquilo outro. Então é tudo assim com regrinhas, tamanho do que você pode usar, enfim, todas essas coisas. E não é desse jeito, parece que o evangelho ele está trazendo uma maior liberdade, a gente vai ver isso ao longo do capítulo, uma liberdade que exige sim muita responsabilidade e muita coerência com o próprio evangelho que foi ensinado. E algumas vezes as pessoas parecem que elas são tentadas a caminhar por esse grande número de regrinhas. É por isso que muitas vezes elas ficam buscando pessoas quase como um xamã, né? Simplesmente para dizer para ela, ó, faça assim. Aí ela vai e faz, e mesmo que aquilo não tenha necessariamente agradado a Deus, mas ela se sente satisfeita porque ela obedeceu a alguma regra que alguém colocou. Não é assim o evangelho, não é assim que a coisa vai funcionar dentro da vida cristã. Portanto, o que nós precisamos compreender? Compreender o que é o verdadeiro evangelho. E Paulo vai trabalhar isso ao longo desse nosso texto, né? Ele vai começar a falar que o evangelho vai começar a compreensão a respeito de quem nós somos. Nós somos impotentes e totalmente perdidos.
É assim que nós somos. E se a pessoa não compreender isso, ela não compreender que as obras dela, que as coisas que ela faz não são o foco da salvação, ou não são, na verdade, aquilo que leva à salvação, ela não vai compreender as outras coisas. É interessante que a gente vai perceber que quanto mais percebemos a nossa necessidade, a nossa sujeira, o nosso pecado, mais nós vamos perceber o quanto nós precisamos de um verdadeiro evangelho. Então, compreender quem nós somos é o primeiro passo para compreender o evangelho total e essa liberdade que nós temos agora em Cristo. Porque nós somos impotentes, somos caídos, somos perdidos, mas somos alcançados pela graça. O que Jesus fez é o segundo passo que nós precisamos compreender para saber o que é o evangelho. E o Keller, para falar sobre isso, dá uma ilustração bastante interessante. Ele fala assim, imagina que você vê uma pessoa afogando, né? Tá lá, a pessoa está se afogando e tal. O que você vai fazer? Você vai pegar um baita de um livrão, né? Com todo o manual dos vários tipos de natação que existe e respiração e tudo, e jogar para ela dentro da água e falar, ó, aí tem todos os ensinos que você precisa para que você se salve? Não foi assim, não é assim que é o evangelho, não é assim que é a perspectiva bíblica. O que nós vamos ver é que o que Jesus faz é que ele nos liberta. Ele veio, ele entrou na água e nos resgatou de lá. Ele mergulhou em tudo isso que nós tínhamos na nossa vida e pôde então nos resgatar de tudo isso que nós vivemos, né? De toda a opressão ou todo o problema que o pecado nos traz. Jesus foi sim um grande mestre que ensinou muitas coisas, mas a grande ênfase dele não foi só nessa. Ele também veio para nos resgatar. O que ele fez? Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele teve o sacrifício que é chamado de substitutivo. Por quê? Porque todo aquele preço que eu precisava, eu merecia, eu deveria pagar, mas que não seria suficiente por causa do pecado, que é o preço da morte, ou seja, eu deveria ter morrido, ele veio e morreu por mim. E é por isso que agora eu tenho liberdade, eu sou livre, eu sou liberto em Cristo Jesus. Esse pagamento substitutivo de Jesus por mim e por você na cruz é real, é verdadeiro, ele é definitivo, é para nós. E isso é o verdadeiro evangelho. Mas o que o Pai fez? Nós vimos quem nós somos, o que Jesus veio fazer por nós, mas o Pai, dentro do livro mesmo de Gálatas, você vai perceber que logo a partir do versículo 1, Paulo vai dizer que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos e ele nos dá graça e paz. Ou seja, através da morte de Jesus, ele pagou o preço, mas o Pai ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus Cristo não está morto, Jesus Cristo não está sepultado em lugar nenhum, mas ele é vivo, verdadeiro e está sentado à direita do Pai. E é por isso que nós, através não só do pagamento, mas através da ressurreição de Cristo, também temos nova vida, temos uma nova perspectiva, temos liberdade e temos uma nova relação com esse Pai que em graça e misericórdia nos acolhe. O versículo 4 vai dizer que tudo o que foi feito segundo a vontade do Pai. Por quê? Porque pela graça ele fez, como um amor pelo qual ele nos tem, o amor que ele derrama por cada um de nós, é exatamente a graça que nós recebemos. O Evangelho deixa isso muito claro do início ao fim, que toda a obra da salvação é uma obra divina, é a obra de Deus para nós. Então isso era aquilo que Paulo estava defendendo, esse Evangelho. Quem nós somos, o que Jesus fez, o que o Pai fez e por que ele fez. Só que os Gálatas estavam querendo voltar àquelas regrinhas e aquele monte de coisa que existia do judaísmo. E aí então Paulo começa a ficar realmente nervoso e ele fala dessa forma tão dura. E aí a gente precisa pensar um pouco. Será que a atitude de Paulo ela é justificada dentro daquele contexto? Qual é a atitude de Paulo? Paulo ele chega realmente, vamos dizer assim, com os dois pés no peito do pessoal que está ensinando. Ele não está chegando necessariamente aos Gálatas. É claro que ele também está triste porque esses Gálatas estavam se desviando, se deixando levar por esses ensinos errados. Mas ele está realmente bravo, realmente nervoso com aqueles que estavam ensinando e desviando as pessoas do verdadeiro caminho, desviando daquilo que é a verdade. Agora, quem é Paulo? E ele vai defender todas essas coisas através dessa resposta. Quem sou eu? E ele vai dizer, em primeiro lugar, que eu sou apóstolo. E esse apostolado de Paulo é chave para compreendermos as suas atitudes.
Veja só, ele vai dizer lá no versículo 1 que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele não é apóstolo porque alguém disse para ele, olha, você é um cara bom mesmo, você ensina bem, você deve ficar aqui como líder nosso, a gente reconhece a sua autoridade. Não, ele está dizendo, foi o próprio Senhor Jesus que veio e me deu o apostolado, ele que me enviou. E apóstolo significa, na verdade, a ideia de alguém que foi enviado. Mas ele diz, não foram as pessoas que me enviaram, não foram igrejas que me enviou, mas foi o próprio Senhor Jesus. Então essa credencial é uma credencial muito forte e totalmente diferente daquilo que nós temos. Geralmente os próprios pastores, quando eles são ordenados, vêm outros homens e colocam as suas mãos sobre eles, fazem a imposição de mãos, mas Paulo está falando, não, no meu caso, eu fui ordenado pelo próprio Senhor Jesus a fazer. O que Jesus me mandou, me enviou a fazer é pregar o evangelho, é ensinar a verdade, aquela verdade que eu ensinei para vocês enquanto eu estive com vocês. A verdade que vocês ouviram da minha boca. E essa mensagem é uma mensagem divina. Então vocês começarem a ouvir outros tipos de mensagens, outros tipos de ensino, vocês estão totalmente indo contrário à vontade de Deus. Então parem com isso e vivam o verdadeiro evangelho. Vivam a liberdade que vocês podem ter em Cristo Jesus. É interessante, Timothy Keller ele vai terminar essa primeira parte do capítulo 1 dizendo assim, no Evangelho, pela graça divina, nós somos mais rebaixados e ao mesmo tempo mais exaltados do que poderíamos imaginar algum dia. E é nisso que Paulo está trabalhando. Paulo está falando, olha, Deus me enviou até vocês para mostrar para vocês o verdadeiro evangelho. Não se desviem. E vocês que estão desviando outras pessoas, parem de fazer isso. Porque vocês estão tirando as pessoas do caminho correto, o caminho que leva à vontade do Pai. Deus abençoe vocês. A gente se vê na semana seguinte com a próxima parte desse capítulo, continuando esses versículos. Então fiquem com a gente, vejam os vídeos que vocês não viram até agora e que Deus te abençoe.